para história. História também, gente, a gente vai fazer até a página 40. Parece muita coisa, mas não é, porque a gente já viu esses conteúdos, eu já fiz um vídeo para vocês sobre esse assunto, então a gente vai só organizar as nossas ideias para a gente fazer as páginas de história, tá? E as respostas de história eu não vou estar corrigindo hoje nesse vídeo, eu vou estar disponibilizando um gabarito com as respostas para que a mamãe e o papai possam fazer junto com vocês a correção, porque as respostas são maiores e eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem desta forma, tá bom? Vou explicar os exercícios, vocês façam os exercícios hoje em casa com o papai e com a mamãe. E amanhã eu vou estar disponibilizando, ou hoje mais tarde, disponibilizando um gabarito com as respostas bem explicadinho, tá bom? Algumas respostas vocês já sabem, porque está no vídeo que eu fiz antes, tá bom? Nós vamos falar sobre as mudanças e permanências. Olha, o que aconteceu antes para chegarmos até aqui? O que aconteceu no nosso passado? O que os nossos antepassados trouxeram, que nos facilitaram a nossa vida, né? Isso tudo está aqui, ó, as mudanças e permanência. Os historiadores. Quem lembra que a gente falou dos historiadores? Olha, a importância do trabalho dos historiadores para a nossa história. Olha, a história é a ciência que estuda o passado. E o trabalho dos historiadores se parece com o de um detetive. Eles buscam pistas. Eles buscam pistas sobre a sociedade que existia e tentam reuni-la para descobrir como as pessoas viviam e se organizavam. Lembra que a gente estudou isso? Que os historiadores, eles são como detetives, porque eles cavam, porque eles buscam, porque eles descobrem como viviam as pessoas de antigamente, como viviam os nossos antepassados, para nos ajudar a entender as coisas que acontecem hoje. E eles tinham como fontes, fontes históricas materiais e imateriais. A gente também viu isso em sala. Então é realmente uma revisão para que vocês possam estar botando essa parte em dia, a gente fechar esse conteúdo para a gente começar com matérias novas daqui a pouco, tá bom? E as fontes materiais, elas são quem? Elas são os utensílios, as construções, os documentos escritos, os objetos, as fotografias, os filmes, né? Essas são fontes materiais, são fontes concretas que a gente pode estar pegando, tá? E as fontes materiais, elas não podem ser tocadas, mas são muito importantes para ajudar os historiadores a realizar o seu trabalho. São, por exemplo, fontes materiais, festas, tradições, histórias orais, enfim, são coisas que o povo tem como costume, como hábito, a dança daquele local, entendeu? A música, as tradições daquele povo. Essas são as fontes imateriais, tá bom? Ó, e a gente também já viu aqui, ó, sobre a importância dos arqueólogos nessa evolução da história. Vocês lembram disso? Olha lá, ó. Os arqueólogos, eles são como os historiadores, tá? Mas eles precisam de ajuda, os historiadores precisam da ajuda dos arqueólogos, e os arqueólogos precisam da ajuda dos historiadores, porque eles fazem um serviço parecido. Eles cavam, eles buscam e eles encontram os vestígios e as coisas para nos ajudar a entender o passado. Quando eles encontram um local que pode ter vestígios de coisas do passado, ter ossos, ter restos de animais, ter algum objeto que pertenceu a alguém há anos e anos atrás, esse lugar ele é cercado, ó. Ele é cercado e protegido para estudo. São chamados sítios arqueológicos. Entendeu? Aqui no livro explica direitinho o que é um sítio arqueológico, ó. Viu? O sítio arqueológico é o lugar onde, ó, eles marcam a terra para fazer seus estudos. Eles são os arqueólogos. Os historiadores e os arqueólogos são muito importantes para a história da nossa vida, da história da humanidade, tá? E uma das coisas que os historiadores e os arqueólogos usavam como base eram as pinturas rupestres. Vocês vão ver aqui no livro também, vocês vão responder, mas eu já falei para vocês que são pinturas rupestres, né? São essas pinturas feitas em cavernas, tá vendo? Elas faziam nas paredes das cavernas, usando semente, usando restos de sangue de animal. Eles desenhavam nas paredes das cavernas como os hominídeos viviam há um tempo atrás, como viviam os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, eles eram nômades, eles não ficavam sempre no mesmo lugar. Então, eles estavam sempre mudando de um lugar para o outro. Então, eles faziam essa pintura nas cavernas para quê?
para facilitar, quando chegasse outros hominídeos ali, eles pudessem entender os perigos que tinham naquele local ali e como eles sobreviviam naquele local, tá? Ó, a gente está mostrando aqui, que eu também já falei sobre a evolução dos hominídeos, olha, que nós éramos assim, mais arcados, e com o passar do tempo a gente foi evoluindo e foi atingindo uma postura mais ereta. Isso tudo está aqui no livro de história até a página 40. Por isso que eu quero que vocês coloquem em dia até a página 40, porque são assuntos que nós já vimos, tá? Ó, a gente tem as pedras lascadas e as pedras polidas, olha, que eram as pedras que eles usavam para fazer os instrumentos, os utensílios, o que eles usavam, as ferramentas. Isso tudo eram feito com pedras lascadas e pedras polidas. E também ossos de animais, dentes de animais. Eles usavam essas coisas para fazer os seus utensílios, fazer os seus instrumentos, fazer suas ferramentas, fazer suas armas para se defender, para caçar, enfim. Eram com as pedras que eles faziam isso e com ossos de animais e dentes de animais. Outra coisa que aconteceu, que a gente já falou também, é sobre o fogo, né? Que antigamente não tinha fogo. Eles comiam os alimentos crus. Eles passavam frio nas cavernas porque eles não tinham com que se aquecer. Aí veio um hominídeo, juntou uma pedrinha na outra e surgiu o fogo. E depois do surgimento do fogo, muita coisa melhorou. Porque eles puderam começar a assar a caça, eles puderam começar a se aquecer. Então eles começaram daí, já começaram a querer ficar num lugar só, porque eles já começaram a criar o espaço para eles, né? E o fogo foi evoluindo até o que a gente tem hoje na nossa casa, que é no fogão que a gente cozinha, né? Ó, como eu já disse, depois do fogo, eles começaram a cozinhar a sua caça, ó. Eles ligavam o fogo à noite, assavam a sua caça, comiam, aqueciam-se nas cavernas. E eles começaram a ficar mais nos lugares. E o que aconteceu com isso? Eles continuaram evoluindo. Até que, ó, daqui, ó. Primeiros hominídeos, olha como é os primeiros hominídeos, olha. Tá vendo? Tá lá na página 21. Ó. Eles tinham uma posiçãozinha mais encurvada, depois foram ficando eretos, olha, a descoberta do fogo. Isso tudo está no livro, muito bem explicado, ó, os instrumentos feitos com as pedras polidas e pedras lascadas. Aí, como a evolução continua, um certo hominídeozinho percebeu que quando ele jogava a semente na terra, jogava a semente no chão, essa semente germinava e gerava alimento, produzia alimento. Então foi assim, ó, que começou a descoberta da agricultura. Eles começaram a perceber, ó, a agricultura é uma palavra que de latim significa arte de cultivar os campos, desenvolvido por homens e mulheres há milhares de anos atrás. E o principal objetivo é a produção de alimentos. Então, eles começaram a produzir esses alimentos. Eles começaram a perceber que eles não precisavam comer e jogar a semente fora. Eles podiam plantar. E plantando, eles teriam mais alimentos. Ó. E assim começou, olha aqui, a agricultura. Os nossos antepassados, nossos ancestrais perceberam que plantando dava. Plantando e cultivando, eles conseguiam alimento também. E isso foi dando início o quê? Ao sedentarismo. Por quê? Eles começaram a fixar raízes mesmo. Eles já tinham ali o fogo para cozinhar o alimento, o fogo para aquecer as cavernas. Eles já tinham a agricultura, quer dizer, cada um plantava o seu alimento. Então eles começaram a deixar mesmo de ser nômade e virar local. Começaram a criar raízes naquele local. Começaram a criar suas comunidades, entendeu? Começaram a viver cada um no seu lugar. Entendeu? Aqui, ó, essa foto explica muito bem como eles começaram a se organizar em aldeias. Eles começaram a viver juntos e em lugares fixos. Um plantava, outro caçava. É o que eu também já falei. Eles dividiam as coisas e começaram a fixar raízes. E aí foi assim que foi começando o processo de sedentarismo e foi parando a fase dos nômades. Eles deixaram de ser nômades, ficar andando. Eles começaram a fixar raízes em determinados lugares.
E como a gente também já falou, eles viviam o quê? Eles viviam da caça. Eles caçavam para comer. E foi assim que começou o desenvolvimento da pecuária. Tá vendo? Ó? Desde que surgiu o primeiro grupo de humanos, a caça foi uma atividade importante para eles garantir alimento. Mas perseguir o animal e abatê-los, além de ser cansativo, era uma atividade perigosa. Os hominídeos podiam se machucar com o ataque dos animais ou até morrer. Os pesquisadores acreditam que os primeiros animais domesticados pelos homens foram os lobos. Provavelmente os animais aproximavam-se dos grupos humanos em buscar alimentos e com o tempo passaram a ser domesticados. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse processo, mas estudos publicados sugerem que os lobos eram domesticados em regiões da Europa e da Ásia. Olha lá. Eles começaram, hoje a gente tem cachorrinho em casa, né? Os nossos hominídeos, os nossos primeiros humanos, nossos ancestrais, os primeiros animais deles domesticados eram os lobos. Isso também está aqui no texto, hein? Vamos ler e vamos fazer os deveres bem direitinho, ó. Olha aqui, ó, como a vida deles foi ficando melhor, ó. Olha a diferença, gente, da vida deles antes para a vida deles hoje, ó. Eu tenho uma foto aqui da vida deles antes, olha. Olha a diferença. Olha como mudou. Eles agora já plantam, eles já colhem, eles já criam galinhas, eles já criam animais domésticos que possam estar perto deles. Alguns podem alimentá-los, mas não oferecem perigos. Eles não precisam ficar caçando leões e tigres como eles faziam antigamente. A vida deles começou a melhorar muito. E para fechar essa parte, vamos falar do patrimônio material na pré-história, ó. Os seres humanos que viviam na pré-história tinham uma relação muito próxima da natureza. Dependiam delas para sobreviver. Os primeiros hominídeos criaram instrumentos de pedra lascada, como a gente já falou, ossos ou madeira, capazes de ajudar a enfrentar os desafios encontrados. Além das ferramentas, criavam pinturas rupestres, como você viu no módulo 1, entendeu? E ó, o lento processo levou os homens e mulheres a cultivar seus alimentos por meio da agricultura. Isso aqui é como se fosse um resuminho, tá? Ao se tornarem sedentários, tiveram a oportunidade de produzir ferramentas, utensílios e moradias mais resistentes. Os potes de cerâmica tornaram-se importantes para armazenar alimentos. Olha, com o passar do tempo, eles começaram a fazer o quê? Coisas mais resistentes. E os potes de cerâmica foram algo que chegou, porque eles conseguiam fazer um pote para guardar os alimentos, para conservar as coisas, para guardar, e que era resistente, que duravam, né? E que eram mais úteis. Eles começaram a perceber que as coisas eram mais úteis. Olha aqui os potes de cerâmica. Ó, antigamente tinha esse negócio para colocar água. Eu não lembro muito bem, mas acho que era cuia que se chamava, cuia e... Enfim. Isso foi virando o quê? Patrimônio material. Foram virando objetos que nos fazem entender como viviam os nossos antepassados, olha. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessa matéria de história, porque é uma matéria, embora a gente vai ter que fazer até a página 40, é uma matéria que a gente já viu, que a gente já estudou, tá? Eu sei que vocês são capazes de fazer, não precisa fazer tudo correndo, pode fazer com calma, façam a leitura com a mamãe e com o papai, façam as atividades, vamos colocar o livro de história em dia até a página 40. E eu vou estar disponibilizando um gabarito com as respostas para que vocês corrijam, que o livro fique bem certinho, tá? Amanhã teremos outro vídeo. Beijos, até a próxima.